Que fim levou a Rodstar, hein? Eu não sei se você sabe, mas essa marca foi uma das mais falsificadas do Brasil nos anos 70 e 80. Vamos ver o porquê. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. O nosso canal já abordou aqui na seção nostalgia história de marcas icônicas que marcaram época no Brasil, como a Tojo, por exemplo, né? Olha aqui, ó. Inclusive essa caixa aqui é de um equalizador Tojo GR300 que eu adquiri. Eu estou montando um pequeno acervo sobre a Tojo. Vou falar mais sobre isso depois no final do vídeo. Falamos também sobre a TKR, né? E agora chegou a vez de falar da Rodstar. Olha aqui, inclusive tem aqui o modelo da Rodstar também. Quem gosta e viveu esse tempo, sabe, lembra o peso que o nome Rodstar representa. Essa marca de aparelhos eletrônicos que foi muito desejada por aqui. A origem da Rodstar, como nós conhecemos, se dá no Japão no ano de 1976, quando a marca entrou no segmento de produtos eletrônicos, especificamente som automotivo. Foi a Rodstar, inclusive, que inventou o famoso sistema auto-reverso, que proporcionava ao proprietário ouvir a fita toda sem precisar trocar manualmente o lado. Esse aqui, inclusive, é auto-reverso. O que acontece? Você colocava a fita aqui, vamos supor que você colocasse no lado A para tocar primeiro. Quando chegava no final da fita, ele automaticamente, ao invés dele parar, automaticamente ele já começava a tocar o lado B, sem que você precisasse trocar manualmente a fita, né? Porque os aparelhos que eram toca-fita, mas não era auto-reverso, o que acontece? Quando acabava o lado A ou B, ele parava de tocar e ficava parado. Alguns aparelhos, como os da TKR, por exemplo, alguns deles que não eram auto-reverso, tinham até um alarme, né? Então quando acabava a fita, ele apitava e parava. Além do sistema auto-reverso, que foi uma criação da Rodstar, eles também tinham o inovador sistema chamado de auto-stop. O que era o auto-stop? Você coloca a fita A, ele vai passar para o B. Quando acabar o B, ao invés de parar a fita e ficar parado, ele joga para o FM, né? Então, acabou a fita, os dois lados, ele passa automaticamente a tocar o FM. É show de bola. Na época, isso aí era o máximo. Foi a Rodstar também que lançou o primeiro alto-falante automotivo triaxial da história em 1980 e um dos primeiros rádios com sintonia digital e busca automática de estações. Esse aí era o modelo RS 6500 TX. Nossa, esse aparelho era o máximo. E por falar em modelos, vamos relembrar, né? Alguns modelos, não vai dar para falar todos, mas vamos relembrar alguns modelos icônicos que marcaram época por aqui, como o RS 2500N. Qual é esse? É esse daqui, ó. É esse que eu tenho aqui no meu acervinho. RS 2500N. Esse modelo com a cara prateada era sinônimo de Rodstar, né? Teve também o RS 2750 GX, né? E o RS 5600 GX, que tinha até os gráficos ali, tipo Tojo, né? Isso aí era o máximo, viu? Também teve aquela linha de nomes como o King, o Duke, o Grand Prix, o Prince, Queen e Emperor. Olha, esse Emperor aí é bem raro, inclusive, viu? Essa linha, essa gama aí é mais difícil de ver. No início da década de 1980, a Rodstar Corporation foi comprada pela japonesa Fuji Electronics Limitada, que ampliou ainda mais a gama de produtos. Aqui no Brasil, como eu acabei de dizer, o visual prateado, o Rodstar tinha preto também, mas o prateado virou sinônimo de Rodstar. E, sem dúvida, a linha, né, da Rodstar no começo dos anos 80 fazia muito sucesso no Brasil. E outra coisa, nessa época surgiam novos modelos de rádio a todo momento, é quase igual é com o celular hoje, né? E não demorou muito para que a Rodstar virasse a marca preferida pelos falsificadores também. Esses caras lançavam modelos aleatórios com a marca Rodstar. Eram situações que a Rodstar japonesa, a matriz, nem imaginava, nem tinham conhecimento desses modelos
que eram lançados por aí. Alguns deles eram tão bem falsificados que era até difícil você identificar. Alguns, né? Outros já eram uma falsificação mais chumbreguinha, mais precária, mais baratinha. Geralmente você nota pelo peso. Você pegar um Made in Japan japonês, ele é pesadão. Ele não é tão pesado que nem o TKR. O TKR é mais pesado ainda, mas ele é pesado também. É mais pesado do que o normal, do que a média por aí. E o Xing Ling lá, muitos dos falsos que vinham do Paraguai, eles eram mais leves. Também, além do Rodstar puramente Rodstar falso, nos anos 80 haviam também aqueles aparelhos falsificados que vinham com marcas estampadas similares à marca Rodstar, como por exemplo Rockstar, Superstar, Yellowstar, etc. Teve até o Co-Star também, né? Alguns desses aparelhos, até a fonte do logo era a mesma do logo da Rodstar. Segundo relatos da época, esses rádios falsos eram montados em navios em alto mar mesmo, né? Vamos dizer assim, longe de todas as leis, né? Uma pirataria sem terra, literalmente. E aí, esses aparelhos eram montados em alto mar e distribuídos em portos de menor movimento até que essas cargas fossem desaguadas em pontos de vendas aí da América Latina, como no caso aqui próximo nosso, o Paraguai, né, nos pontos mais obscuros, e daí eles entravam em grande quantidade. Do Paraguai eles eram vendidos para vendedores brasileiros e eram desaguados Brasil afora, esses rádios Xing Ling aí, e com certeza você já viu algum desses. Eu já vi um Rodstar falso, eu não tô mais com ele aqui. A gente tá comercializando alguns aparelhos de rádio e ele era um Rodstar e eu tava achando estranho aquele Rodstar. Ele era um Rodstar, ele tava lá o adesivo Rodstar, mas não tava com cara de Rodstar. Me chamou a atenção porque na tampa da fita tava o logo do Rodstar e escrito bem grande, Made in Japan. Eu pensei, pô, mas o Rodstar original não tem esse Made in Japan tão grande, né? O Made in Japan tá aqui na etiqueta de cima, tem algo errado. E aí eu puxei o adesivo e por baixo do adesivo da Rodstar era uma outra marca, eu não lembro mais a marca que era, mas era uma marca Xing Ling total, assim, Paraguai, Made in Paraguai, né? Então haviam as falsificações mais precárias e as mais sofisticadas, né? Agora voltando para os Rodstar originais, vejam que maravilha esse conjunto, né? Rodstar original japonês que foi disponibilizado no início dos anos 80. São 4 módulos: o tuner, né? O tape, que é a fita, o equalizador e por último atrás um amplificador. Tudo dentro de um cubo metálico com um suporte deslizante para ser fixado por cima. É claro que não era em todo o painel que dava para montar esse conjunto, mas vocês podem ter a noção do que era isso na época. Era o equivalente à central multimídia mais top hoje em dia. Pegar esse rádio aí no começo da década de 80, ele devia ser até mais caro do que uma DKV velha. Pegar uma DKV velha no começo dos anos 80, acho que era mais barata do que um conjunto desse. Devia ser muito caro. Outra coisa, a gente tá falando muito aqui dos anos 80 porque foi o auge da Rodstar no Brasil. E a Ford lançou uma série especial chamada Pampa Rodstar, uma série da Pampa Rodstar. E vocês sabem o que essa Pampa tem a ver com a Rodstar? Nada, né? Não tem nada a ver. Eu só tô citando aqui porque realmente essa série especial da Pampa, ela é muito, assim, extremamente desconhecida de muita gente, até pessoas que são entusiastas da Ford não sabem da existência dessa Pampa série Rodstar. Não tem nada a ver com a Rodstar em si, né? Mas acho que vale a pena essa menção. Afinal de contas, aqui a Sessão Nostalgia não mede esforços para levar até você conhecimentos e curiosidades. A Rodstar não possuía uma representação oficial do Brasil, aqui no Brasil nessa época, né? Não tinha lá
a Rodstar do Brasil. E, como eu acabei de dizer, a década de 80 foi o auge, mas era uma marca importada, uma marca japonesa que tinha os seus produtos importados pelas mais diversas empresas independentes do Brasil, empresas que vendiam esse tipo de material. Com a abertura das importações em 1990, o mercado brasileiro de som automotivo foi invadido por diversas marcas, então aumentou muito a quantidade de marca e também teve um avanço tecnológico muito grande. Nessa época, os modelos da Rodstar que eram vendidos, como por exemplo os da linha Olympic, já não tinham mais o mesmo apelo de antes, né? Eram rádios que aparentemente já eram defasados em relação à concorrência. Eu disse que a Rodstar não tinha uma representação oficial no Brasil, mas hoje tem Rodstar no Brasil. A Rodstar Brasil foi fundada em 2015 em São Paulo e desde então vem atuando, né, no mercado de eletrônicos com uma linha bem completa que vai de rádios automotivos, multimídias, até câmeras de ré, microfone, máquina de vidro elétrico e mais uma vasta lista de produtos. Então às vezes você vê, parece que ainda tem Rodstar, e tem mesmo, né? A Rodstar ainda está ativa no mercado e agora com representação no Brasil, mas é claro que eu sou obrigado a admitir que a época de ouro, mais uma vez, foi essa daqui, né? Os Rodstar prateados realmente marcaram época. E outra coisa, a gente tem comercializado aparelho de rádio, né? E estamos enchendo esse Brasil de aparelhos aí, entregando os aparelhos para quem gosta, né? Às vezes o que falta no carro do cara é um rádio legal para fechar com chave de ouro conjunto, e a gente tem feito isso, né? Também com equalizadores. Eu tô montando, eu fiz a história da Tojo, ficou tão legal a história da Tojo, né? O pessoal gostou tanto, foi um vídeo que teve uma audiência muito boa, e para mim, eu sempre gostei muito de Tojo, eu acho muito legal o Tojo em si, o aparelho, a história, né? A história do Toshio com o Joaquim, né? O nome Tojo é a junção do nome do Toshio e do Joaquim, que eram sócios da empresa. E eu decidi então, há uns 2 meses atrás, montar uma coleção de equalizadores Tojo. É claro que não é fácil, porque esses aparelhos geralmente são meio caros hoje em dia, mas a gente tem aí garimpado aparelhos com bons preços justos, e eu já tenho, tô montando um acervo aí, já tem 5 Tojos que estão lá. Então na garagem do PL aqui agora vai ter um espaço, o memorial do Tojo, o memorial da Tojo do Brasil, né? Então a gente vai também levando até você literatura automotiva e a história do som, da indústria dos sistemas de áudio automotivo no Brasil. Meus amigos, para quem tá vendo na estreia, um bom final de domingo, né? E eu aguardo vocês no próximo, é claro, aqui no nosso canal. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!